Que Deus abençoe a sua vida. Olha, nós vamos iniciar uma série agora de 6 dias. Nós vamos falar da série Mulheres na Bíblia. Nós pegamos aqui 6 mulheres e nós, dentre outras que tem dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, e nós vamos fazer um estudo sobre elas. Nós iremos parte deste plano porque vamos aprender muito com elas. Então nós vamos falar sobre Ana, Mical, Débora, Miriam, Rispa e Abigail. Vamos orar por esse dia, ó poderoso Deus. Que o Senhor venha falar conosco através desta palavra. Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, nós vamos falar cada dia, são 6 dias, de uma dessas personagens que estão na Bíblia. Hoje nós iremos falar de Ana. O tema para Ana é Ana buscando no lugar certo. Nós vamos aprender com Ana aonde ela foi buscar a resposta, aonde ela foi debuscar, aonde com quem que ela foi buscar a resposta. Às vezes não temos a resposta porque não sabemos aonde estamos buscando. Então, a mensagem está em 1 Samuel 1, diz assim: os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramã, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Teu e trineto de Zufé. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Efi e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ele tivesse filhos. Penina, a sua rival, provocava, humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isto acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja que Ana pede a Deus um filho. Certa vez, eles estavam em Siló. Tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando. Chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Olha só a oração que Ana fez. Uma oração curta, pequena, mas uma oração verdadeira. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição, lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida, e nunca ele cortará o cabelo. Veja o voto que ela faz a Deus ali naquele momento. Ela fez um voto: Senhor, olha para minha aflição, olha para minha luta. Se o Senhor me der, se o Senhor lembrar de mim, eu prometo, eu vou dedicar a minha vida para ele e não vou cortar o cabelo. E continua. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. E notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja-se, para de beber. Ela respondeu: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada. Eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel
lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Veja que a fisionomia dela, o semblante dela já mudou. Ela já não estava triste, ela já não estava ali abatida. Ela orou, o servo viu, respondeu para ela que Deus ia conceder o desejo dela e ela já não ficou triste. E veja mais, o nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus, o Senhor, e aí voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs o nome dele de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual e o sacrifício especial que ela havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha, um odre cheio de vinho. Samuel era um menino novo, quando a sua mãe levou à casa do Senhor, em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ali Ana disse: Meu Senhor, juro pela minha vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Veja só o que Ana fez. Ana, dentro da passagem aqui, nós percebemos que ela foi buscar no lugar certo. Veja, Ana estava aflita. Ela estava com a alma amargurada. Não ter filhos era uma humilhação, e ser mãe desde aquela época era maravilhoso. Você sabe muito bem como é isso. Depois que às vezes as pessoas se casam, o maior sonho é se tornar pai, se tornar mãe. Mas nem sabemos, porque às vezes o anseio faz parte da natureza, às vezes da natureza feminina, às vezes da natureza humana, querer crescer. Às vezes os anos passam e às vezes a pessoa tem que fazer tratamento e nada acontece. E às vezes as pessoas começam a perguntar dentro dela: por que eu, Senhor? Até que dia? Quando às vezes estava sem orar, sem buscar o Senhor. Então veja que Gênesis 18:4 diz assim: o que no meu coração foi semeado assim, por acaso existe algo impossível a Deus? Daqui 1 ano verei a ti e terás um filho. Na mesma hora meu choro cessou. Foi imediato aquela promessa. Veja que a promessa de Deus, ela é poderosa. A promessa de Deus, ela vem para mudar. Eu não sei aonde você tem buscado. A escritora desta mensagem, ela diz para nós. Ela diz que sofreu, dá um testemunho para nós aqui, que ela tinha muitas dores, muito sofrimento também por não ter filho. E às vezes as passagens, os testemunhos vêm para edificar a palavra de Deus. Então veja só o testemunho desta mulher que 3 meses depois, porém o médico lhe deu uma notícia decepcionante. Que o marido dela era quase estéril. Ela tinha só 30% de gravidar. E ainda assim, talvez de uma inseminação artificial foi um baque. Veja só o testemunho dela. Mas ao sair do consultório, trouxeram à memória aquilo que dava esperança, conforme está escrito em Lamentações 3:21. Veja que ela orou, crendo que essa não seria o diagnóstico final, sim. Em lugar de lamentar, exercitar a fé. Naquela semana, veja que ela, no dia das mães, ela e o esposo dela, eles são pastores, pregou na igreja sobre Deus, o que mudou a sorte de Sara, Rebeca e Raquel. Veja que essas 3 mulheres, elas eram estéreis. Tornando as mães de filho, profetizou também que mudaria a nossa sorte, a sorte do casal. O resultado, você já sabe, já pode imaginar.
Naquela mesmo mês, aquela mulher do pastor engravidou. Um ano após aquela promessa, ela recebeu o quarto de oração. Exatamente um ano depois nasceu a filha. A filha dela que é um milagre. Veja que o nosso Deus, o Deus que realiza os sonhos, ele faz milagres, ele continua a fazer milagres. Você pode admirar os milagres que ele realiza na vida de outras pessoas, mas você também pode ver o que ele pode realizar na sua vida. Não importa quem você é e não importa a quem você tem buscado. E quem você tem buscado. Talvez, às vezes, ao engravidar não seja o seu maior sonho, você que é mulher. Mas seja qual for o desejo do seu coração. Busque uma batalha. Leve aos pés do Senhor Jesus. Ele pode realizar aquilo que você tanto quer ou que você precisa. Mas vá até Jesus. Não seja como aqueles que tentam ajudar no lugar errado. Ana buscou a Deus. Ela se derramou sobre o altar sozinha. Isso nos ensina que há momentos em que você e eu não precisamos de ninguém. Você não precisa de uma curandeira, uma cartomante, um profeta, um amigo, um padre, um pastor para chegar a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgado. O véu do templo foi rasgado e a partir daquele dia, não apenas os sumos sacerdotes, mas todos nós temos livre acesso à presença do Pai. E ele diz para mim e para você: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscares de todo o coração. Disse o Senhor através do profeta Jeremias. Ana não foi apenas uma mulher de fé mencionada na Bíblia, porque teve um filho, mas porque buscou a Deus no seu momento de profunda aflição. E Deus não apenas realizou o desejo do coração dela, mas na mesma hora em que ela orou e buscou, ela já confortou e saiu dali consolada. Com o semblante transformado, um consolo de uma paz que nem o seu marido, que amava muito, conseguia lhe dar. Você já sentiu como Ana? Estava sem saída, sem alegria? Será que muitas mulheres não desfrutam porque estão indo na fonte errada, também homens? Que às vezes não desfruta porque não estão buscando aonde deve buscar. Se Ana buscasse prazer em viver apenas no seu casamento, ela não encontraria apenas o Senhor poderia suprir aquilo que ela faltava. Imagine como seria a vida daquela mulher se ela não pudesse buscar uma solução em Deus. Provavelmente seu marido desistiria de agradar a ela, morreria amargurada com inveja da sua rival, cheia de sonho, frustrada. Muitas vezes jogamos peso da culpa às pessoas que estão próximas de nós. Filhos, familiares, patrões, esposa, esposo, você que é casada, por estarmos às vezes infelizes, casados, estressados, e aí buscamos soluções imediatas para o nosso desespero. Algumas se ocupam demais para fugir da realidade, outras dedicam a experimentar a alegria passageira que o mundo oferece. Outras resolvem jogar tudo para o alto e desistir. Mas nada disso vai adiantar. A frustração vai permanecer porque há um vazio no coração que só Deus pode preencher. Você não precisa de outro marido, outra esposa. Você precisa que a alegria do Senhor te fortaleça. Diz Salmo 68:19. Diz: bendito seja o Senhor Deus, o nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Então entregue, meu irmão, minha irmã, os seus problemas para o nosso Senhor. Ao acordar, coloque diante do Senhor todas as suas tarefas, todos os seus planos no dia. Peça direção para agir do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E aproveite para levar até Ele os seus sonhos, os seus anseios, as suas aflições. Se você está como Ana, querendo muito que o Senhor realize algo em sua vida, lembre-se que assim como Deus ouviu o clamor daquela mulher, Ele pode ouvir o seu clamor também. Ele virá ao seu encontro, Ele vai enxugar as suas lágrimas dos seus olhos e vai realizar grandes feitos na sua vida. Nos seus momentos de aflição, lembre-se das promessas quando o médico às vezes dá o diagnóstico de morte, a morte dos seus sonhos. Não se deixe levar por esta palavra, vai buscar no Senhor.
Se olhar ao redor, você não enxergar nada que lhe traga alegria, esperança, feche seus olhos e veja pela fé o futuro glorioso que Deus tem para você, pela sua família, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então você fecha seus olhos, começa a ver aquilo que você não está te vendo. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, a palavra do Senhor diz em Salmos 91:15, Ele me invocará. Assim como Ana. Ana invocou. E ele diz, eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. O Senhor vai tirar você de toda a sua angústia, toda a sua luta, você depositando ao Senhor todos os teus planos. Vamos orar ao poderoso Deus? Que o Senhor, neste momento, Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração de Ana, o Senhor vem ouvir a oração, Senhor, de cada um que está aqui neste momento. Eu não sei o que tem abalado a vida deste homem e desta mulher, mas o Senhor, o Deus Criador, sabe de tudo. Então nós apresentamos tudo diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha responder. Ainda, Senhor, nesta madrugada, que esta pessoa, Senhor, assim que ouvir esta mensagem, pode ficar como Ana. Mesmo antes de contemplar o milagre, ela já possa mudar o semblante dela e ver a alegria da contemplação de Deus responder a oração dela. Ó Deus, eu te peço neste momento, pelo nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.